quando a minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe se converteu em 64, eu sou de 62. E eu nasci na Assembleia de Deus, estou cantando no grupo de crianças. Naquela época que não tinha salinha, né? Você chegava sentada naquele banco de madeira, ficava ali, dormia no banco, tomava aquele estrondo no banco. Não tinha que pode sair. Hoje, além de ter saída, tem que ser climatizado. Mas eu sou oriundo do grupo infantil da igreja. Eu estou com 63, só na Assembleia de Deus eu estou há 61 anos. Estou com 63, estou na igreja desde os meus 2 anos. Com toda a minha infância, minha adolescência, foi na igreja. E eu também digo o seguinte, que igreja que não tem criança, ela vai fechar. Porque vai ficar só velhos, os velhos vão correr. Então, igreja tem que ter criança. Aí você está numa zona oeste, o que mais tem criança? Tem muita criança, a gente tem que carregar as crianças. A igreja precisa fazer esse trabalho. Se a gente não fizer, o outro não faz. Lá que ele faz, a firma faz, o diabo faz. Então, o assunto dessa manhã é um assunto importante. Tem vários professores aqui, gente que está tendo essa manhã e vai ser dessa. Só que eu quero convidar o pastor Serrati, né? Porque foi ele que fez toda a transição, o convite, para que ele possa apresentar o nosso palestrante, que eu falei que é alguém que fala de um tema, não de teoria, mas que viveu a dor da perda de uma criança. Uma coisa é um teórico, outra coisa é alguém falar assim para você, mas falar algo que ele viveu, tem muito mais força. Alguém que vai falar e falar assim, eu perdi um filho. Fruto desse tema que eu vou falar, tá? Tem muita moral para falar desse assunto. Eu saúdo a bateria de Papai do Senhor, amém? É um dia muito feliz para todos nós e tudo que passo. Queria agradecer ao nosso pastor presidente por abrir essa oportunidade no nosso palestrante para falar aquilo que está no seu coração, aquilo que ele tem vivido e vivido na pele. Isso é de suma importância. A gente encontra aí fora, gente, várias pessoas falando de tudo. Mas aqui tudo que as pessoas pesquisam na internet são experiências dos outros. Mas hoje não. Hoje nós vamos ouvir uma palestra, uma pessoa que viveu uma carne, e uma coisa muito importante ele vai falar para nós aqui. Como estavam conversando lá embaixo, eu contei alguns testemunhos, né, para ele, para o nosso pastor presidente. Há cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, o meu sogro assumiu um campo missionário ali em Jardim Paraíso. Quem conhece aqui Jardim Paraíso? A igreja lá do Paraisão? Paraisão passou por um problema seríssimo há coisa de 7 a 8 anos atrás. Esse problema ele estava enraizado dentro da igreja, em cima do púlpito da igreja. Coisas aconteciam ali que quem não conhecia duvidava das coisas que aconteciam naquele lugar. E aí chegamos naquele lugar para resolver aquele problema. Pegamos uma igreja machucada, uma igreja ferida, um povo ferido, um povo que não acreditava mais em pessoas que estavam ali para conduzi-las até os céus. Então hoje nós vamos ouvir uma palestra maravilhosa. Eu gostaria que vocês abrissem seus corações, seus ouvidos espirituais, a sua mente, para você entender o que realmente está acontecendo, porque a gente só vê na internet. Aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali, aconteceu isso lá. E nós vamos ver agora, hoje, com toda a propriedade. E eu já gostaria de chamar o nosso palestrante, Dr. Emanuel Borel. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas para Jesus. Uma boa palestra para todos, hein? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Primeiro, quero agradecer ao nosso pastor presidente, Marcos Tadeu, pela sua coração, pela sua atitude. Espero que o Espírito Santo de Deus nos guie aqui para o coração, nos unja, para que a gente consiga transmitir um pouco do que a gente tem visto, tem vivido,
e que eu espero do fundo do meu coração, cada um que entrou aqui, eu não sei para quem vai essa palavra, talvez nunca saiba, mas o Senhor sabe para quem essa palavra vai aqui hoje e para que uma criança, uma família não se interessa após que a gente vai ser falado. Sério, sou rápido, Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Nos conhecemos não muito tempo, mas Deus que redime os tempos, né? Ele está numa velocidade tão grande que a gente tem andado o Brasil inteiro e falando sobre essa palavra, falando sobre o que nós vamos falar aqui. E um dia que a gente foi tomar um café por acaso, conheci o pastor Sérgio, conversamos pouco, mas o Espírito Santo de Deus acho que tocou o coração e a gente está aqui hoje para transmitir e falar dessa palavra. Igreja, Deus abençoe a vida de vocês. Quem não conhece aqui? No final, com certeza vou me perguntar novamente, acho que 100%, mas o número é grande. Eu sou o Leniel Borel, eu sou o pai do Henrique Borel. Meu filho foi brutalmente assassinado aqui no Rio de Janeiro, na presença da mãe e do padrasto. O padrasto, um vereador chamado Dr. Jair, conhecido aqui nessa região na Zona Oeste, 5 vezes vereador. O pai, Coronel Jair, uma família muito influente na política do Rio de Janeiro. Nunca imaginei estar na posição de estar aqui hoje. Também nunca imaginei perder um filho de uma forma brutal. Eu tenho falado, e fico muito feliz de estar falando aqui para a igreja, falar hoje, e espero, nas próximas oportunidades, o Pazo, que acho que nasceu no coração meio que pastor, que cresça mais e mais pastores, que na próxima vez tenha mais pessoas, já me torno disponível, então, pastor, quero ser um soldado aqui nessa luta, outros congressos, outras oportunidades que pudermos estar falando para as igrejas, falando para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Isso aqui, minha editora, tá? Já falou, dei spoiler aqui agora. Deus abençoe sua vida, missionário. Então, tenho falado sobre isso e é uma realidade que a gente tem falado sobre violência infantil. Eu nunca imaginei como um pai, perder um filho de uma forma tão trágica. A violência para mim, queridos, era uma coisa muito distante. Eu nunca pensei que eu ia conhecer alguém que tivesse o filho assassinado. Eu nunca pensei que eu ia ver na minha rua, no meu bairro, na minha igreja, tivesse alguém que perdesse o filho assassinado. A violência era uma coisa muito distante para mim. Sou engenheiro de profissão, sou cristão, eu sou evangélico. Vou falar aqui um pouco, o pastor falou, com 2 anos de idade, na Assembleia de Deus. Eu também, com 5 anos, minha mãe é batistona até hoje, muito tradicional, mas eu gostava do fogo, sempre gostei de fogo, e por 5 anos eu fui para a Assembleia, um pouco de encontro na minha mãe, e puxei a noite de fogo também, e ali comecei ali em Caxias, ali perto do Parque Lafayette, ali na Assembleia de Deus da Marambaia. Acho que muitos profetas nasceram ali, começaram ali, fui ver os 20 profetas e comecei ali também. Depois fui para a adolescência, fui para a Maranata, depois minha vida avançou, cheguei numa idade que fui para Mananciais e agora estou na Belém, na igreja Belém, na igreja lá na Barra da Tijuca, desenvolvendo um trabalho a nível nacional em prol da criança e adolescente. Então, é onde Deus nos traz e traz aqui até hoje, Então, a violência para mim é uma coisa muito distante, pelo que eu acredito, pelo que a minha realidade familiar, pela minha mãe. A minha referência de mãe é uma mãe maravilhosa. A minha mãe vendia salgadinho para que eu conseguisse fazer a minha primeira graduação. A minha mãe, de Duque de Caxias, pregava dela para eu conseguir fazer meu pré-vestibular. Ela conseguia, vendia roupa de cama, vendia o que ela podia para conseguir chegar onde eu cheguei. E hoje, me torno profissional, sou engenheiro, 4 graduações, bacharel em ciência aeronáutica, pós-graduado em engenharia e mestrado em engenharia. Tudo isso a partir do movimento de uma mãe zelosa, de uma mãe cristã, que queria que aquele filho dela se desenvolvesse. Então essa é a referência que a gente tem em muitas pessoas que estão aqui, muitos irmãos que estão aqui, é essa referência que nós temos de pais zelosos, pais que nos cuidaram,
profissionais que fizeram de tudo para que chegássemos aonde nós chegamos. Mas não podemos falar que isso é 100%. A realidade, os números nos mostram que o índice de violência, a violência no nosso país é que são altíssimos. Eu trago essa palestra, né, e prego, falo em oportunidade, em lugares eu trago meu testemunho, mas aqui hoje, por ser um encontro de pastores, pastor, eu vou fazer de trás para frente, né? O que eu vou falar de uma realidade que eu costumo, que eu vou falar como eu começo aqui, eu trago para o final, né? Davi perdeu um filho, amados. Davi, né, um dos homens mais sanguinários que a Bíblia fala, né? Mas tinha o coração segundo o coração de Deus. A Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo 12, vou ler aqui, que Davi perdeu um filho fruto do seu pecado, né, de uma relação extraconjugal com Batseba, né? Ali ele manda o seu guerreiro, né, o marido de Batseba, para a guerra, né, Urias, e Urias, né, para ser morto, para que ele conseguisse ter a relação extraconjugal, a relação amorosa com Batseba. E ali Deus chega no momento, levanta o profeta Natã, e Natã fala para Davi o seguinte: ó, Davi, você vai perder um filho. E Davi, ele se desespera. Quem que é um pai que quer perder um filho? Qual o pai que aqui, já estou olhando para aqui, a maioria já deve ter avós aqui, então já são pai 2 vezes, é um outro tipo de amor, é um amor duplicado. Qual o pai que quer perder o seu filho? E naquele momento Davi vai lá, fecha o pano de saco, jejua, ora, tudo para que ele não, para que Deus não levasse o filho dele, né? Apesar da palavra do profeta. Amados, não existe dor maior do que perder um filho. E aqui eu posso falar com propriedade, né? E é por isso que estou aqui hoje, né? E por isso que o caso do meu filho, e por isso que a gente tem levado na forma nacional e internacional, que a propriedade, e eu imagino que ninguém aqui queria estar no meu lugar, por mais de tudo que acontecesse, por mais de tudo que possa acontecer daqui para frente, ou que venha acontecendo, dificilmente alguém poderia levantar a mão aqui se eu perguntasse que se quisesse se tornar, por exemplo, presidente da República. Se Deus chegasse para vocês e falasse assim: ó, vocês vão se tornar presidente da República, vão ser pastor presidente, igrejas, pastor, serão novas abertas, mas para que isso aconteça, vocês vão precisar perder um filho. Duvido. A Bíblia fala, né, quem perdeu o filho, né, foi dar o filho para Isaac, né, que Abraão foi dar Isaac, né, Abraão foi dar Isaac, fruto de Deus fala: Abraão, você me ama mesmo, né? E assim, a Bíblia fala que não teve homem, né, que amasse, né, Deus a mais, e Deus fala para provar Abraão e fala assim: Abraão, você me ama mesmo? E por isso que Abraão é o pai da fé, porque naquele momento ali Deus fala: olha só, Abraão, você me ama? Então me dá o Isaac. E Abraão vai lá e leva Isaac até o Monte Moriá e iria matar Isaac, né, fruto do sacrifício para Deus naquele momento. E vem um anjo e fala assim: opa, peraí, não precisa não. Mas ali ele demonstra a minha fé de Abraão naquele momento. E por isso que a Bíblia fala, depois Deus fala: olha para o alto, quantas estrelas do céu, e essa vai ser a sua nação, e essa é a nação de Israel. E é por isso que temos Israel até hoje, fruto dessa ação, né, de Abraão. Mas eu, pastor, se Deus chegasse para mim e falasse: Daniel, para que a gente vai ser presidente da República, você vai ser rico, todas as esquerdas do mundo, mas para que isso aconteça, você vai ter que dar o seu filho. Nunca, pastor, não sou hipócrita, não sou hipócrita. Por mais de toda a exposição, né, se vocês me olharem, botarem meu nome aí no Google, agora, estou nos jornais todas as semanas. Ontem estava na CNN, semana passada no Globo, por causa do caso do meu filho, 48 países a gente chegou, 7 fantásticos, 5 domingos espetacular, jornal todo dia. Mas se Deus falasse assim: Daniel, tudo isso vai acontecer, mas para que isso aconteça, você vai ter que perder o seu filho e entregar seu filho.
Fala assim: Deus, desculpa, não, eu prefiro estar com meu filho e eu gostaria de estar com meu filho aqui hoje. Entretanto, Deus, o nosso Senhor, consegue olhar lá na frente e Ele sabe lá na frente o que possa acontecer. Eu nunca me imaginei, pastor, estar um dia aqui na Assembleia de Deus de Palmares. Nunca imaginei estar aqui nesse púlpito falando para vocês, irmãos, sobre isso. Mas as crianças que estão aí fora se oferecendo precisam de alguém para falar sobre isso. E Deus sabe como é que faz. Deus sabe que precisava sair um Daniel, um pai que perdeu um filho, que precisava se levantar, porque a depressão, amados, a depressão tenta nos consumir todo dia. Vocês acham que é fácil levantar da cama e estar aqui depois de perder um filho? Olho azul, coisa linda, menino maravilhoso. O meu filho estava sendo criado, pastor, para fazer a diferença na sociedade. Seria um novo pastor, um novo médico, um novo desenvolvedor de uma vacina. Era isso que eu estava criando em ir. E de um dia para a noite, alguém me entrega meu filho, me liga e fala assim: teu filho está morto, está no leito de morte. Ninguém está preparado para isso. E ali eu me levanto e falo assim: não, Senhor, o que tem a mais? Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu dobro meu joelho todo dia. E ali naquele momento, eu vou ler aqui 2 Samuel, se me permitem, 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 15 em diante, e fala assim no versículo 15: e Natã partiu para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi. E ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus para a criança, e Davi jejuou, e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para levantá-lo da terra. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo, que a criança estava morta, porque diziam: eis que quando a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se o contarmos que a criança está morta? O que é aquilo ali? Os servos temiam falar com Davi, dar essa notícia que o filho estava morto. Davi estava jejuando, orando, fazendo de tudo. Naquele momento, com ele, era ele e Deus, no seu íntimo, tentando de alguma forma. Então os servos temiam. Davi era um homem de guerra, temiam contar isso a ele naquele momento. Mas quando Davi viu que os seus servos, no versículo 19, mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? E eles lhe disseram: ele está morto. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele e ele comia. Então disseram a ele e seus servos: que coisa é essa que fizeste? Jejuaste e planteaste pela criança, enquanto ela estava viva. Mas agora, quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão? E ele disse: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e planteei, porquanto eu dizia: quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? E aí, amados, para muitos que me seguem, para outros que têm me acompanhado nessa trajetória e me perguntam como é que eu consigo e como é que eu estou aqui de pé, esse é o versículo que me traz até aqui. E assim como Davi é como eu vivo, tá? Mas agora, no versículo 23, mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei até ele, mas ele não retornará a mim. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou ela e se deitou com ela, e ele deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amados, nada que eu fizer vai trazer meu filho de volta, amém? Nada, eu não posso jejuar mais, orar, mexer no pano de saco, nada que eu fizer. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu tenho feito por aí, o que a gente tem feito, entrando em outras igrejas, falando na televisão, e hoje, até na própria política, sou vereador no Rio de Janeiro hoje, nunca me imaginei nessa posição. O que a gente está fazendo hoje é o que vai me trazer, vai me permitir encontrar meu filho de novo um dia. E o céu é das crianças, igreja, o céu é das crianças. Meu filho está. Assim como vai anoitecer hoje, assim como amanhã vai clarear novamente, eu sei que eu vou encontrar meu filho de novo um dia.
Jesus me falou isso, o céu das crianças, deixa eles virem a mim. Então, assim, são essas crianças, pastor, que por isso eu estou aqui hoje, que um dia nós tivemos sim andando por aqui, era uma outra realidade de mundo naquela época, começando lá na Assembleia, eu há 40 anos atrás, o senhor um pouco mais, mas essas crianças que estão é o futuro dessa igreja, é o futuro da nossa nação. São essas crianças que vão levar o nosso futuro, vai ser o nosso novo presidente. E é por elas que nós estamos aqui. Só que ao contrário, né, por trás de tudo isso, né, enquanto o Senhor precisa de pessoas como nós, homens de Deus, mulheres de Deus, para que consigamos salvar essas crianças e levar o Evangelho e levar essa palavra, Satanás está tentando acabar com a família. Por mais que eu esteja aqui falando para criança sobre criança e adolescente, o que nós estamos falando aqui é uma realidade da família. Hoje, pastor, hoje, igreja, eu tenho estou com 41 anos hoje, né? Falei um pouco aí da minha vida, né? da minha infância, falei bem rápido da minha adolescência, mas assim, hoje o mundo está mudando de uma maneira lá fora, o mundo está mudando de uma maneira que a igreja não estava acompanhando, o nosso judiciário não estava acompanhando, e uma evolução e o mundo mudando numa velocidade gigantesca. Isso aqui está levando a informação, está mudando o mundo em uma velocidade gigantesca. Hoje a criança, antigamente eu tinha que comprar uma Barça. Quem podia comprar uma Barça? Ou naquela época que eu estudava tinha que comprar uma Barça. O cara batia na porta, tinha que comprar a Barça, ou ia para a biblioteca. Estou revelando minha idade aqui, né? Não tem muitos jovens aqui não, mas tem uns jovens ali. Mas vocês não pegaram Barça não, né? Não. Bom, hoje não. Hoje você pega aqui o celular, dá um Google, é a Barça, né? Então a informação está chegando numa velocidade gigantesca. Em contrapartida, a família, que é o instrumento de Deus, que foi constituído por Deus, a família, ela não é mais o centro, né? Do desenvolvimento até em algumas igrejas. O foco não é mais a família. Eu fico muito feliz numa igreja, pastores, né? Fico muito feliz quando eu adentro numa igreja hoje, quando se ora pela família, se ora pelos casais, né? Tem ali alguém, um líder, alguém que está tratando aqueles casais, porque hoje as pessoas já não casam mais. Hoje os adolescentes já casam com validade, ou nem casam mais. Hoje a menina vai lá engravida e dá para a avó cuidar. Não é isso? E já não mais tem aquele relacionamento, né? A figura do pai, que é muito importante, a figura do pai familiar, para que evite o pior. E as meninas engravidando hoje com 11 anos, 10 e 11 anos, sem a figura paterna, né, na questão. Então, a igreja tem participação nisso sim. Esse é um papel muito importante da igreja nesse sentido. Então, hoje, né, há 35 anos atrás, quando eu comecei lá na Tietê, lá no Jardim de Infância, lá na escola dominical, quando eu comecei ali a desenhar, né, Jesus, pintar ele no barco e tudo mais, há 35 anos atrás, quando a gente chegava numa classe mais ou menos de criança, né, ele é mais ou menos uma média de 35 alunos, ali eram mais ou menos uns 32 filhos de pais casados e os 3 filhos de pais separados. Essa é a realidade do mundo da minha época, há 35 anos atrás. Hoje, querido, se a gente for na escola municipal aqui, próximo, se a gente fizer isso, talvez não na igreja, porque ainda assim temos valores aqui, né? Mas se a gente for nas escolas municipal, estadual ou escola particular, aqui do lado, pastor, se pedir para levantar a mão, hoje é o inverso. São mais ou menos 33 ali filhos de pais separados e mais ou menos 2, 3 filhos de pais casados. Então o que está acontecendo com isso? Ali fica a mulher tentando degradar o homem a mulher. Separação nunca é legal, amados, nunca é legal, né? Deus deu a separação na época de Moisés por causa do coração do homem, mas a gente não pode normalizar que separação é o normal, né? Temos aí igrejas, né, e em outras denominações que o pastor não precisa nem mais ser casado, né? Estão mudando uma prática que é bíblica, está escrito aqui, né, que não deveria.
E aí a gente estamos indo para um caminho que estamos invertendo o que está escrito aqui. Então, nesse sentido, quem está sofrendo são as crianças. Quem mais está sofrendo hoje se chamam crianças. Porque assim, hoje temos avançando, por causa do caso do filho, igreja, nós conseguimos criar uma lei que se chama Lei Henri Borel. Não sei se vocês conhecem a Lei Henri Borel. Não estou aqui hoje para falar da Lei Henri Borel. Posso vir um outro dia, pastor, em outra ocasião, um seminário mais direcionado para falar sobre a lei, o que a lei traz. Mas assim, hoje temos a Lei Henri Borel, que foi criada pelo seu irmão aqui, sem ser nada na época, e a gente criou em tempo recorde. Hoje a Lei Henri Borel está para a criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. Hoje a Lei Henri Borel talvez é um dos maiores mecanismos, se não o maior mecanismo de proteção da criança e adolescente no nosso país, se chama Lei Henri Borel. Só que a mulher, a Maria da Penha, tem 19 anos. Lei Maria da Penha está indo de 18 para 19 anos. É uma lei já consolidada. Estou falando para mulheres que conseguem, pegar um ônibus e bater numa delegacia de polícia, falar sobre a violência, que já é muito difícil, né? É muito difícil para uma mulher denunciar. Do outro lado tem um agressor, do outro lado tem um poder econômico, muitas das vezes elas precisam economicamente do marido. Então, assim, nesse sentido, as mulheres pensam 10 mil vezes antes de denunciar. Imagina para uma criança, como é que uma criança pode denunciar? É na igreja que ela vai denunciar, é na escola que ela vai denunciar, professores. Tem professores aqui, né? O pessoal da educação. É na escola dominical, é na saúde. Ontem eu estive aqui, quem me acompanha em rede social, estava no Pedro II, aqui no hospital, Pedro II, aqui em Santa Cruz. Quando eu olhei lá os números, no dia que todo o hospital me apresentou números, são em torno, em média, 80 casos de violência de criança mensalmente que adentram no hospital. Mais ou menos ali, quase 20 casos de abuso sexual infantil. Fruto do Antares, uma jesuíta, não é isso? Comunidades aqui muito próximas. Que, se a gente olhar a grosso modo, não pode. Como é que dentro de uma comunidade vai acontecer isso? Acontece muito, e muito. Vou ilustrar aqui, queridos. Falei há pouco, né? Eu sou vereador do Rio de Janeiro. A gente tem N casos sobre... nessa minha trajetória aí de 4 anos nessa luta, militando nessa luta sobre esses casos de violência. Depois, aqui a pouco mais à frente, eu vou falar sobre a associação que nós criamos, um instituto que ajuda a criança e adolescente vítima de violência. Mas eu vou falar uma realidade recente que aconteceu agora no meu mandato, há um mês e pouquinho atrás. Estou eu, chegando no gabinete, lá na Câmara Vereadora do Rio de Janeiro, e nos procura, me liga um líder da comunidade do tráfico, nos liga pedindo, lá na Vila Aliança, no Rio de Janeiro, nos pedindo ajuda. Mas o que houve? Um líder religioso local, dentro de uma igreja, já tinha um relato de abuso sexual de 3 meninas. 3 meninas. Nossa, 3 meninas dentro de uma igreja, dentro da comunidade. E lá vai eu, saio do centro do Rio de Janeiro, da Câmara de Vereadores, vou lá na comunidade falar. Aí converso com as mães, falo sobre Lei Henri Borel, falo sobre os direitos, e elas se sentem confortáveis, né, se sentem empoderadas, e fomos à delegacia de polícia, a 34ª DP, em Bangu, né? Chega lá, elas denunciaram, falaram tudo que viram, as meninas também relataram. Em menos de 2 semanas, aquele abusador sexual foi preso ali na comunidade de Batã, aqui no Rio de Janeiro. Mas, amados pais, isso eu estou falando de uma realidade dentro da comunidade, na Vila Aliança, que tinha um problema. Esse pedófilo já andava por lá, e aí o tráfico, em vez de mandar ele para fora, botou dentro de uma igreja, entregou para o pastor comunitário, e ele se adentrou para dentro da igreja, e por acaso o tempo passou, e ali se esqueceram que ali se tratava de um pedófilo, de um abusador, e pasmem, começou a trabalhar com criança dentro da igreja. Pastores, o que a gente está falando aqui é do bem mais precioso que a Bíblia fala,
Jesus fala que as crianças deles, o reino do céu. A gente tem que fazer muito ainda nessa caminhada para chegar lá, mas eles já estão salvos. Então, a gente tem que tratar a criança como um dos bens mais preciosos que estão aqui. Não pode botar na escola dominical, não pode faculdar a criança sem antes ver o passado dessa pessoa. A gente causa um erro, tem um grande erro, e isso eu trago minha responsabilidade também. Às vezes, quem você bota dentro da sua casa. Mulheres se separam ou vão ter uma nova vida, né, amorosa, e nem vê quem vai botar para dormir perto da sua filha, do seu filho. Tá entendendo? Então, quem a gente vai botar aqui para tratar com crianças? Então, nesse sentido, tem que puxar uma ficha criminal antes de colocar para lidar com criança, porque muitas das vezes fala que é pastor, que tem um trabalho com criança, mas já cometeu crime lá no Nordeste, lá no sul do país, entendeu ou não? E vem para cá como ovelha, mas é lobo. Pastores, 84% da violência são engenheiro, gosto de número, tá? 84% da violência no nosso país, de criança e adolescente, era praticada dentro dos lares brasileiros. É pai, mãe, tio, avô, avó. Tomem cuidado, mãezinhas ou paizinho, quando você vai mandar uma criança, não, vai dormir na casa do coleguinha, do tio. Você não conhece quem é aquele tio. Como é que você vai deixar teu filho dormir na casa de alguém que você não conhece? Já aconteceu também isso comigo, pastor. Chegam de madrugada, uma mãe me liga, também em outra comunidade no Rio de Janeiro, lá no Rio das Pedras. Eram duas meninas pedindo para dormir na casa da amiguinha, tá? Uma tinha 8 anos e a outra 12. A de 12 já tinha uma consciência e por acaso tinha um celular que tinha um WhatsApp e falava com a mãe. De madrugada, a mãe, ela manda mensagem para a mãe, me ajuda, vem me buscar. Rio das Pedras, Rio de Janeiro, vem me buscar. O tio está me passando a mão. Vocês estão entendendo? Então, assim, o lobo mau, por mais que ele possa estar passando ali fora, ali agora, pode ser alguém por acaso, pode ser alguém que vai chegar na igreja um dia, num domingo, só que eles começam a ver a facilidade. É lobo. Ele começa a ver a facilidade, o que está fácil, se está fácil ali no kit, da escola dominical, como é que estão as crianças ao redor, porque ele vai procurar para satisfazer prazer, o sadismo, né? O pecado dele, ele vai procurar um lugar que esteja mais fácil. Então, se é na escola que está mais fácil, ele vai na escola. Se é na igreja que está mais fácil, ele vai na igreja. Então, pastores, vai trocar lá, trabalha no kid, vai trocar fralda de criança? Não, é o pai. Vai aparecer no telão aqui, ó. Vai chamar o pai para trocar a fralda. Não pode qualquer um trocar a fralda de uma criança. Existe no nosso país, existe no mundo uma chamada Dark Web, um canal que o pessoal paga milhões, milhares de reais para fotos nudas de crianças recém-nascidas. Tem hospitais ainda brasileiros, tem imagens aí, eu tenho isso aqui no meu celular, crianças sendo molestadas na UTI neonatal, e isso sendo transmitido ao vivo na internet. Tem gente que paga para isso. Vocês estão entendendo? E a gente aqui entregando nossas ovelhinhas para esses lobos. Então, fico muito feliz de estar aqui, porque eu creio, e é o que eu creio, que é o povo de Deus, somos nós, que temos o Espírito Santo, né? E a Bíblia nos fala sobre isso, que somos nós, como povo de Deus, que precisamos nos levantar nessa temática para conseguir diminuir esses números. Amados, Rio de Janeiro, do ano passado para cá, 9.000 casos de abuso sexual infantil registrados. 9.000 crianças foram acusadas, registradas no Rio de Janeiro. Não é Brasil não, tá? É Rio de Janeiro. A Unicef fala que 7 a cada 100 registra. Se eu ainda andar para 10%, é mais ou menos 90.000 casos de abuso sexual infantil registrados no nosso Rio. 9.000 que aconteceram no nosso Rio. Então, assim, vocês acham que não está acontecendo aqui? Vocês acham realmente que não está acontecendo em Santa Cruz? Vocês acham que não tem muito próximo de vocês? E eu vou exemplificar. Ganhei a eleição, né, no ano passado,
um lugar, fico muito feliz de estar aqui, eu quero agradecer, está sendo gravado, Santa Cruz, um lugar que foi bem votado, eu sou grato aqui para o pessoal de Santa Cruz, tudo, e vim agradecer. Uma das ações que eu fiz, pastor, foi agradecer. Quando eu vim agradecer aqui, fui no Jesuíta, ali, agradecer. Quando eu estou chegando perto do Jesuíta ali, o pessoal começou a fazer um burburinho, porque estava sabendo que eu estava chegando, e aí tinha um padrasto que tinha engravidado a menina já estava com 7 meses de idade, 11 anos a menina tinha, Jesuíta. A menina com 11 anos engravidou, já estava com 7 meses, e a comunidade ali descobriu que era filho de padrasto. E ali a mãe encobria poder econômico, precisava do dinheiro do padrasto e tudo mais. Mas vou mostrar uma realidade que para a gente pode parecer distante, mas às vezes pode ser até cultural, e acontecia naquela família. Aquela mãe daquela menina tinha 5 filhos, incluindo aquela menina, ok? 5 crianças. Aquela menina era uma delas. 4 desses filhos, incluindo a menina, eram frutos do padrasto dessa mãe. Ela já tinha sido abusada e a mãe dela permitiu pelo padrasto e gerou 4 crianças. Vocês acreditam nisso? E aí, quando ela teve a oportunidade com a filha dela de quebrar o ciclo, de quebrar a maldição, não, ela permitiu que a filha dela fosse molestada, abusada sexualmente pelo padrasto e gerada uma criança. Vocês estão entendendo? Falo sobre isso porque a gente está no Rio de Janeiro, é uma realidade aqui do lado da gente, muito próximo. Eu não trago fala, eu nunca que eu vou para um lugar e eu peço direção do Espírito Santo para que cada lugar eu traga uma palavra diferenciada, mas quando eu vou mais para o norte e nordeste do nosso país, a minha palavra é outra. A história do Boto Rosa foi um folclore brasileiro, né? Romantizado nas novelas. Quem não ouviu falar do Boto Rosa, né? No nosso folclore brasileiro, que já foi romantizado, novelas brasileiras já fizeram a história do Boto. A história do Boto Rosa é uma história de estupro do nosso país. Ali, aquela menina, ela é abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô e tudo mais. É tão vergonhoso falar que ela foi molestada, foi acusada por eles, né, por um familiar, e aí bota a culpa em quem? No Boto. E aí se cria toda uma romantização de uma história de estupro romantizada no nosso país. Ainda tem estados brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, mais lá para Campos, eu fui falar numa igreja que tinha uma localidade mais para o interior, que se a menina não perdesse a virgindade com o pai, ela é tirada de casa, ela é dita como suja. Vocês acreditam? 2025. Nós estamos em 2025, né? Parece algo... Não, isso é uma coisa de 100 anos atrás, 200, não. 2025. Hoje, dias atuais, ainda tem meninas no interior do Rio de Janeiro que, se elas não perderem a virgindade do pai, elas são tiradas de casa, porque ali é quase que um ponto a perder a virgindade. Então, essa realidade torna que a gente não pode tirar. Tem que acabar aqui dentro da igreja com o medo. E aí, pastor, parabéns pela sua ação. E esse compromisso, e está deixando a gente falar com compromisso essa palavra, porque a igreja, quem está nos assistindo, todos que vão sair daqui, precisam vir de alguma forma para nos ajudar a diminuir esses números, né? 171% do Rio de Janeiro. Tivemos um aumento de 171% no último ano de mal-estar de crianças. Desde 52% foram praticados pelos pais. Entendeu? Então os números são muito altos. Isso eu estou falando sobre abuso sexual e violência sexual. Se eu te tratar pelo pior tipo de crime, se eu te falar sobre o pior tipo de violência, que é o homicídio, que é a morte, assassinato, de qual eu sou vítima, meu filho é uma vítima, no Brasil hoje são 33 crianças assassinadas todos os dias. São 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, 33 menino Maicon, 33 Esli Borel, e eu ficaria aqui o dia inteiro falando dos icônicos. Mas as pessoas esquecem da menina Radassa, que morreu ali em Nova Iguaçu, decapitada. As pessoas não esquecem da menina que foi morta aqui, próxima aqui em Santa Cruz. As pessoas esquecem dos demais.
Então, nesse sentido, a gente está indo para uma realidade e estamos se levantando para tentar diminuir esses números e trazer na igreja nessa responsabilidade, e trazer nessa igreja para que a gente consiga, de alguma forma, acabar e combater essa realidade que tem crescido de violência no nosso país, né? E olhando, né, e nosso Senhor consegue olhar lá na frente, eu nunca imaginei que eu conseguiria aprovar uma lei. Nunca. Eu era engenheiro, tinha uma vida boa, né? Uma família, e segunda a sexta, final de semana, domingo na igreja, essa é a minha vida. Sabe, trabalhar de segunda a sexta, sábado, né, descansar, domingo ir para a igreja, essa é a minha vida, pastor. E aí no momento do dia para a noite você recebe a pior notícia do ser humano, que você perdeu um filho assassinado, né? Que teu filho está no leito de morte. O que fazer daqui em diante? E ali eu me levanto e a gente consegue aprovar uma lei que se chama Lei Riborel. Hoje a Lei Riborel, né, está salvando crianças. A gente recebe todo dia feedback que essa lei está salvando. Quero incentivar a igreja. Quem não leu, depois, se puder tomar conhecimento sobre essa lei, é uma lei que salva crianças e ela traz a medida protetiva para a criança, assim como Mariana Penha traz a medida protetiva para a mulher. A Lei Riborel, ela traz a medida protetiva para o denunciante. É um dos grandes avanços da Lei Riborel. Hoje, incentivo vocês aqui a denunciar. Nosso papel como igreja não é investigar. O papel da igreja, pastor, é denunciar apenas. O papel de investigar é da polícia. Amém? Então, vocês têm dúvida que aquela criança está no cenário de agressão? Denuncia. Chama o conselho tutelar, delegacia de polícia. Nosso papel como cristão, como ser humano, é denunciar. E a Lei Riborel traz o denunciante como sujeito de direito, dando poderes para o denunciante. Mas mostro que uma das coisas que a gente trouxe na Lei Riborel, que é a responsabilização, que é o aumento de pena também através dessa lei, uma vez que cometem crimes contra a criança e adolescente, é uma coisa que nós criamos, mas que não era muito visto no nosso país, né? A criança e o adolescente, o foco na criança não era muito olhar no nosso país, por N motivos. Criança não vota, então as pessoas no legislativo não se preocupavam muito e tudo mais. Entretanto, e mostra de forma muito prática, nós temos hoje 525 anos de Brasil, desde o descobrimento. Acho que o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos em 2025, 525 anos de Brasil hoje, né? Precisou morrer o meu filho para o homicídio contra a criança se tornar crime hediondo. O crime hediondo é o pior tipo de crime, irmãos. Tá? O rol de crimes, quais são os piores tipos de crime no nosso país? Eles estão no rol de crime hediondos, né? Assassinato, homicídio, tortura, são vários crimes, né? Esses piores crimes estão lá no rol de crime hediondo. Vocês acreditam que o homicídio contra a criança não estava no rol do crime hediondo, só foi a partir da morte do meu filho? Então, assim, estou aqui demonstrando, né, de uma forma clara, que nós não tínhamos muito foco na criança e adolescente, e a gente ainda tinha essa máxima, e temos que acabar com isso também sou fruto de que, eu apanhei, mas eu estou aqui. Mas minha mãe me bateu e isso me tornou o que eu sou. Calma aí, amados, calma aí. O adulto, ele precisa saber o seguinte: se ele bater de uma forma de intensidade desproporcional ou bater num lugar errado, ele pode estar matando uma criança. Então, um adulto, quando ele assume o compromisso, ele assume de bater numa criança, ele tem que saber o seguinte: eu estou sabendo que eu posso matar essa criança. Então, não é por aí, irmãos. A educação é pelo amor, é pelo exemplo, né? O que nossos pais, nossos avós fizeram no passado, eu não preciso fazer igual, né? Jesus foi testado nesse sentido, né? Quando pega lá o pessoal que é paralítico, né, e tudo mais, mas eles são fruto do pecado dos pais. Não, filho, isso aqui é para a glória de Deus. Amém? Então, não, o leproso, o paralítico está ali. Não é por aí não. Aquelas crianças
tem que apanhar porque eu apanhei? Não, não. Isso tem que acabar no nosso país. Hoje temos uma lei que se chama Lei Menino Maicon, que é um menino que apanhou também pra caramba, e tentaram justificar nesse sentido. Hoje, essa lei proíbe de bater nas crianças, e é uma lei criminal. Então, sim, temos que ter avançar conforme o mundo está avançando e com outro olhar, né? Então, nesse sentido, eu volto a falar, o papel da igreja é muito importante, é por isso que nós estamos aqui, né? Bom, terminando aqui a minha palavra, eu não poderia deixar de falar, no nome de Deus, né? Tomem cuidado das suas escolhas, né? Vi aqui os jovens ali, não poderia deixar de falar, nós estudamos um encontro pastoral, né? O pessoal já tem uma realidade cristã e o pessoal já, muitos pastores aqui, mas eu não posso falar para jovens, mas tomarem cuidado com as suas escolhas, porque isso aconteceu comigo, e é fruto das nossas escolhas que a gente acaba tendo pior, acontecendo pior, né? Eu casei, pastor, né? E no momento da minha vida eu caso com aquela mulher, da Monique, que eu gosto do meu filho, é mãe, eu já não chamo mais de mãe, eu chamo de genitora, mas que estava lá no crime, né? O meu filho, tanto que ela está presa até hoje. Isso ali no momento da minha vida eu decidi, mesmo como cristão, mesmo sabendo que do julgo desigual, porque é julgo desigual, jovens, né? Você se relacionar com pessoas que não são cristãs, que não processam o mesmo credo, que não tem Jesus no coração. Então tome muito cuidado com as suas escolhas. E nesse julgo desigual eu me relaciono com uma pessoa católica que pensava de forma diferente, eu achando que iria convertê-la, né? E me caso totalmente contra do que eu vivi e o que eu queria, o que eu pedi a Deus. Tinha um dia eu peço a Deus, eu quero uma loura, Deus me dá uma loura. Mas em vez de eu pedir, de querer a pessoa que me levasse, eu conseguisse levar e tivesse uma vida em Deus, não, ela que me leva para o mundo. E aí nesse mundo a gente acaba casando na igreja católica, sai da igreja, me afasta de Deus, e desse se afastar de Deus acaba acontecendo pior. Então, tomem cuidado, amados, com as suas escolhas, porque aí fora, o que está se apresentando aí fora, o celular mostra, a rede social mostra coisas maravilhosas, mas não é a realidade que a gente vive, e só quem vive sabe quem está falando, né? Pastor, né? 51 anos, 53 anos, né? Vi seu filho, conheci aqui e tudo mais, mas a vida conjugal não é uma vida fácil. Não é só uma vida, não. Acorda um dia, o cabelo tá para um lado, outro tá para o outro, dia tem bafo, não tá com dor, tem dia que não tá legal. O pastor sorriu ali. Então, você sabe como é que é. Então, assim, não é fácil, né? Mas com Jesus fica tudo mais fácil. Com Deus, o barco vai, corre para o mar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas escolhas. Eu falo para vocês, amados, tomarem cuidado, porque muito do que aconteceu comigo foi fruto dessa uma escolha errada. Então, esse nosso papel como igreja é muito importante em prol dessas crianças, né? Os números, falei um pouco aqui de números, os números são assustadores, os números são crescentes. Não é uma realidade, não é uma particularidade só aqui de Santa Cruz, é do Rio e do Brasil inteiro, mas o papel da igreja ele é muito importante nesse sentido. Gostaria que a gente tivesse mais pessoas comprometidas, pastor como sou, Marcos Tadeu. Temos falado, quem me acompanha em rede social, semana retrasada eu estava falando também no encontro dos pastores da Nova Vida. Vou estar semana que vem falando também para outras igrejas, mas a gente precisa trazer o povo de Deus, precisamos que vocês saiam daqui mais compromissados nessa temática, nesse sentido, porque as crianças estão realmente perecendo e somos nós adultos que vamos conseguir tirá-las desse cenário de agressão, né? Tomem muito cuidado. Calor de 40 graus, por exemplo, como está fazendo, tem feito essa semana, hoje está um pouco mais frio, mas Rio de Janeiro, nos últimos dias, muito calor, né? Chega no domingo, numa igreja dos senhores, dos pastores, chega uma criança de moletom. Opa, tem alguma coisa errada. Está escondendo alguma coisa. A criança era para fazer um desenho ali,
um desenho de Jesus lá com os apóstolos com os peixes pintando. Aí ela vai lá e desenha um órgão genital. Opa, tem uma coisa errada. Não é normal uma criança de 4, 5 anos desenhar um órgão genital. Então, esse olhar a gente precisa ter como igreja, como homens de Deus, colocar pessoas lá compromissadas para lidar com essas crianças, para que a gente consiga tirá-las do cenário de agressão. Uma vez que muitas delas, a maioria delas, elas estão sofrendo dentro dos lares. Então vai ser aqui que ela vai pedir socorro. Vai ser com vocês, vai ser os professores que estão aqui. Não vai ser em casa. E aí, às vezes, pode ser o último suspiro. Às vezes pode ser o último pedido de socorro. Só imagina, pastor, a gente tem que tomar cuidado, né? Imagina se envolver aqui, na sua igreja aconteceu, como o pastor falou que aconteceu lá na igreja do Paraisão, não é isso? Isso são traumas que se trazem, que levam anos. A violência, isso eu falo com propriedade, a violência sexual da criança, ela é muito mais agressiva do que a própria violência física. Queridos, eu estou falando, né, do cachorrinho. O cachorro, você bate, chuta e ele volta, porque a referência do cachorro, de amor e de carinho, é o dono. A criança é a mãe e o pai. Eu tenho aqui nesse celular aqui, que a gente diz, não vou mostrar isso para vocês, mas a gente recebe isso todo dia, crianças sendo abusadas sexualmente dentro da cama, do lado da mãe, e sorrindo. Por quê? Ela está do lado da mãe. A referência dela de amor é a mãe. Se do lado da mãe dela ela está sofrendo violência sexual, isso para ela ali é algo de felicidade. Só que isso está errado. Isso é uma violência sexual que aquela criança estava sofrendo. E os pais permitindo isso. Para quê? Poder econômico, vender na internet, para satisfazer o seu bel prazer, N possibilidades. Porque tudo que tem lucro, tudo que se possa vender, tem comércio. Tá entendendo? Imagina vazar uma foto na internet de uma criança aqui dentro da igreja de vocês. Entende? Então, assim, a gente tem que olhar, ter esse olhar com compromisso, desenhar protocolos. E aí, pastor, já estou aqui disponível também para, se vocês quiserem pegar no meu telefone, mandar para a igreja de vocês. Lá na Nova Vida a gente já desenvolveu um protocolo que quem chega, quem vai trabalhar com criança e quem chega sabe o que possa ser feito. Ali não pode qualquer um trocar fralda de criança. Se tiver dentro do culto de domingo, tiver que trocar uma criança, vai ter que chamar o pai. Mas vai ter que acontecer alguma coisa. Chama o pai, chama o familiar. Tem protocolo ali para quem vai trabalhar com crianças. Tudo isso para que a gente tenha um olhar diferenciado, para a gente conseguir afastar esses agressores, uma vez que eles estão aí onde está muito propício, onde está muito fácil. Se essa igreja aqui, se na igreja dos senhores tiver fácil, é lá que o abusador sexual, é lá que o agressor vai estar. Então, nesse sentido, a gente pede que estejam conosco aí nessa noite. Orem por mim, amados. Não é fácil o que a gente está falando aqui. Nós estamos mexendo numa realidade difícil de se falar, mas que é a comum de acontecer. E que, do outro lado, envolve com o pior do ser humano, o pecado do ser humano e poder econômico. Então, assim, a pedofilia. Pode ter pedófilo no STF. Correto? Pode ter pedófilo na delegacia de polícia mais próxima, no Tribunal de Justiça. E aí? Então eu temo pela minha vida, pastor. Tá? Porque o que a gente está mexendo hoje, a gente está mexendo num vespeiro, mas nós não vamos parar. Eu não vou parar. Não vou parar porque ontem foi o meu filho. Amanhã pode ser o filho, o neto de vocês. Ontem foi o meu filho. Nunca imaginei. Pela mãe, pelo padrasto. Amados, para finalizar, para vocês verem o que é, e com propriedade eu posso falar isso aqui hoje para finalizar. De que meu filho falece. A separação, eu casei, falei um pouco aqui, jovens, tomem cuidado com suas escolhas. Mas depois que casei também não casei para me separar, sou cristão.
sei que o casamento é de Deus, então assim, não casei para te separar. Tive oportunidade para separar, mas eu falei assim, não, Deus renova o amor, vamos lá, vamos fazer encontro de casais, vamos subir um monte. Enfim, N coisas para a gente conseguir e continuar no nosso relacionamento. Só que chegou num momento, e era pandemia no Brasil em 2020, todos sabem o que era pandemia, né? As pessoas nem saíam de casa, as igrejas fecharam, as escolas fecharam. Pandemia foi um momento muito difícil, porque nós colocamos agressores dentro dos lares, e a criança e as mulheres sem poderem verbalizar, as delegacias diminuíram o número de profissionais, os hospitais lotados, e ali os agressores dentro do cara agredindo criança, adolescente e mulheres. Naquele momento, naquele ano 2020, Monique, minha ex-mulher, vai lá e pega a separação, mais ou menos ali setembro de outubro, pandemia. Não podia nem sair de casa. Depois eu descobri que ela estava me traindo, mas eu não vou entrar no mérito aqui, né? E ali ela pede a separação por um dia na minha casa. E ela falou assim, ô Leniel, eu quero me separar. Eu falei, o que é isso, Monique? Vai separar a pandemia? A gente nem está saindo de casa, vai morrer. Se sair aí fora, vai pegar Covid, né? Que era isso, a gente chegava em casa e tirava a roupa. E não, eu quero me separar, eu quero a minha felicidade. Eu falei, mas como assim? Você está pensando na tua felicidade, não é a minha. Esquece a minha. Pensa na felicidade dessa criança que está aqui. Ela, não, eu quero a minha felicidade. E a partir daquele momento eu não pude mais fazer nada, foi a escolha dela. E ali ela vai e pede a separação. De que ela pede a separação e meu filho falece, 6 meses apenas. De que ela vai morar naquele apartamento com meu filho de horror, lá no Mais Chique, ali na Barra da Tijuca, apartamento de luxo. E meu filho falece 1 mês e 20 dias. Já rodei o país inteiro, já falei com os juízes, ministros, promotores, delegados. Naquela época, se eu chegasse na delegacia de polícia e falasse assim, o meu filho falou que te agrediu, e eu não conseguisse mostrar nada, o que ia acontecer? Eu ia perder a guarda, porque ela é um poder que tinha na mão, do outro lado um vereador e tudo mais, ia falar que eu que estava tentando manipular. Mais ou menos ali uns 7 meses até conseguir reverter aquilo, e eu ficaria sem meu filho. Essa é uma realidade, tudo muito rápido. E ali eu falei assim, não, eu não posso ficar sem meu filho, e vou para lá e tudo mais. 1 mês e 20 depois, meu filho falece. A violência, irmãos, tem velocidade. Se uma criança adentrar na igreja de vocês, se vocês se depararem com uma criança, se por acaso ela chegar e falar assim, tia, pastor, irmão, eu fui vítima, opa, sinal amarelo e sinal vermelho, para tudo, denuncie, porque a gente pode estar salvando essa criança. Tínhamos ainda no passado, não, que ela é mimada, não, sim, pode ser mentira da criança também, né? Hoje tem mecanismos, tem psicólogos e tudo mais, isso vai ser investigado, mas o nosso papel não é investigar, o nosso papel é denunciar. Se aquela criança vier a morrer, você imagina isso, de levar para o ar da vida, que a gente poderia ter salvado uma criança, e a gente não fez, simplesmente porque a gente ignorou. Então o nosso papel é denunciar. Por isso, igreja, peço muito que orem por mim. A gente está levando essa realidade para o Brasil inteiro. Estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está afastado dessa violência. A nossa igreja não está afastada da violência. Nosso pastor aqui falou um exemplo. Falei um exemplo, né, simples aqui, recente ali, numa igreja aqui na Vila Aliança. Temos outros exemplos de outras igrejas, não vou estar aqui expondo A ou B, não é meu papel expor A ou B, mas a gente está falando com propriedade que isso acontece, e o papel da igreja é muito importante nesse sentido. Por isso, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela oportunidade, e contem comigo aí nessa luta, amém?